Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Leandro Parmigiani, eu sou reumatologista aqui da equipe de reumatologia do Hospital Edmundo Vasconcelos. E a ideia eu não chamo de palestra, eu chamo de uma conversa, na verdade, é tentar esclarecer algumas dúvidas sobre o mito reumatismo, né? Então, na verdade, reumatismo engloba uma série de doenças, não reumatismo em si. Bom, o termo reumatismo ele já é descrito desde a antiguidade, desde a época de Hipócrates, já pai da medicina, que falava de muitos pacientes que apresentavam dores articulares com limitação funcional. Reumatismo ele engloba várias doenças que podem atingir qualquer perfil de paciente. Então, o Renoir, famoso pintor francês, né, impressionista, que tinha os traços com umas cores vibrantes, os traços robustos, ele tinha artrite reumatoide. O grau dele era tão importante que ele precisava amarrar o pincel na mão para poder pintar. E nem por isso deixou de fazer quadros lindos, né? Matisse, a mesma coisa. Pintor francês também da arte moderna, apresentava gota. E várias outras personalidades, como a apresentadora Astrid, que tem lúpus eritematoso sistêmico. O Papa João Paulo II tinha artrose. Isaac Newton e Michelangelo, que também tinham gota. E a atriz Kathleen Turner, famosa atriz americana, que tem artrite reumatoide. Então, na verdade, para mostrar para vocês que isso pode acontecer em qualquer tipo de pessoa. Não importa sexo, raça, nem o poder aquisitivo. Então, na verdade, reumatismo engloba uma série de doenças que podem afetar músculos, tendões, sistema imunológico e as articulações. Há mais de 200 tipos de reumatismo descritos. E ele pode acometer qualquer tipo de pessoa, desde crianças até idosos. A gente tem um fator genético para reumatismo, ou seja, a gente tem um gene que está predisposto a desenvolver um determinado tipo de reumatismo. Devido a alguns fatores ambientais, ou mesmo hormonais, ou mesmo estresse, ou mesmo processos infecciosos, podem fazer com que esse gene seja estimulado, na verdade, e aí você começar a desenvolver algum tipo de reumatismo, algum desses 200. Uma coisa muito importante do reumatismo é que a ideia é que ele só pode acometer a articulação, né? Então, na verdade, não. Ele pode acometer qualquer órgão, rim, pulmão, fígado, qualquer parte do sistema do corpo. O principal sintoma do reumatismo é a dor. Pode ser simplesmente uma dor nas costas, ou uma dor no corpo inteiro, como é o caso da fibromialgia, ou pode apenas aparecer lesões de peles, como nessa criança que tem essa lesão eritematosa avermelhada no rosto, ou lesões psoriáticas. Existe uma doença chamada artrite psoriática, onde tem um comprometimento da articulação associado às lesões de pele da psoríase. Inchaços e deformidades também podem estar presentes, mas isso vai depender muito do tempo de evolução da doença e do tipo da doença. Como aqui na artrite reumatoide, aqui o paciente com gota, e aqui uma paciente com artrose, levando a uma deformidade importante no joelho e dificuldade para caminhar. Boca seca e olho seco é outro sintoma que pode estar presente. Tem uma doença chamada síndrome de Sjögren, que dá isso, boca seca e olho seco, e pode ter envolvimento pulmonar. E às vezes ela pode ser assintomática, como é o caso da osteoporose, onde ela vai causar apenas uma má qualidade do osso, propício à fratura. Uma coisa que eu vejo muito, na verdade, no consultório, é a dificuldade em saber o que é artrite e o que é artrose. Então, na verdade, a gente tem que saber o conceito de artrite. Artrite quer dizer inflamação da junta. Isso é artrite. A junta ela vai ficar edemaciada, avermelhada, inchada, e você vai ter uma dificuldade para mexer a mão, né? Se for a articulação da mão, pela inflamação. Então, isso é artrite. Existem várias doenças que têm a artrite, inclusive infecção. Infecção também pode dar inchaço na articulação. Dentro das doenças que têm artrite, uma que existe é a doença artrite reumatoide, que é uma doença crônica que tem envolvimento simétrico, ou seja, ela vai pegar uma mão e vai pegar a outra ao mesmo tempo, e vai causar uma rigidez matinal. Você acorda de manhã, você tem uma dificuldade para abrir e fechar a mão, que pode demorar 30, 40 minutos, 1 hora, e que vai melhorar no decorrer do dia.
ela tem uma preferência por mulheres. A maioria dos reumatismos, na verdade, tem uma preferência por mulheres. A gente acha que é muito o fator hormonal que influencia isso, né? Mas ela tem preferência por mulheres ao redor dos 40 anos de idade e vai levar a deformidades importantes e irreversíveis, na verdade pode, de acordo com o tratamento, de acordo com a agressividade da doença. Isso vai limitar muito a qualidade de vida, inclusive até para conseguir comer, pegar um garfo, isso tudo atrapalha muito. E ele pode acometer outros órgãos. Pode ter envolvimento do pulmão, pode ter envolvimento do olho, ou pode ter do coração. Então, vários órgãos do organismo. E o famoso anticorpo no sangue, ou seja, o exame de sangue positivo para reumatismo, né, que é o fator reumatoide. Só que, na verdade, o fator reumatoide, os exames de sangue reumatológicos, eles não são específicos. E eles podem ocorrer em pacientes que não têm doença reumatológica. Eu tentei deixar nesse slide para vocês entenderem um pouquinho o que acontece com a articulação com artrite. Na verdade, a gente tem uma junta, essa junta aqui é a junta do dedo. Tá? É uma articulação do dedo. Então a gente vai ter o osso de um lado, o osso do outro, e aqui a gente vai ter uma membrana, que a gente chama de membrana sinovial, que vai recobrir essa cartilagem, né? Essa articulação. E dentro dela a gente tem um líquido sinovial, na verdade que funciona lá para lubrificar a articulação e transportar alguns elementos importantes para a cartilagem. Quando a gente tem uma artrite, na verdade essa membrana ela começa a ficar inchada, proliferar, ela começa a aumentar de tamanho e começa a aparecer um tecido que a gente chama de pânus. Esse pânus é um tecido inflamatório que começa a dar ele é muito agressivo e ele pode começar a acometer a articulação, levando então a erosão articular ali, ó, e pode começar a pegar também tendão e músculo, e aí levando às deformidades. Além disso, claro, você começa a ter a perda da articulação, a perda do espaço. Então esse aqui é uma foto bem característica da artrite reumatoide, como eu falei, é um envolvimento simétrico, ou seja, está pegando as duas mãos ó, do mesmo jeito, pegando as metacarpofalangianas, inchaço nas interfalangianas proximais também, ó, que é comum, já levando a deformidade. E em casos graves, a deformidade pode ser bem importante, como nessa paciente aqui. Isso causa uma limitação, né? Inclusive até para a higiene pessoal, levando a uma destruição do osso. Já a artrose, na verdade é uma doença crônica degenerativa, ou seja, é um envelhecimento da articulação. Preferencialmente também em mulheres após 50 anos, mas também afeta homens, só com uma faixa etária maior. A característica principal é a dor e a crepitação, ou seja, aquele estalido do joelho, né, aquele todo mundo já ouviu, isso é a crepitação, que é muito comum na artrose, que mostra um desgaste articular. E ela pode ter um componente brando, inflamatório, ou seja, ela pode ter uma artrite, só que é uma artrite mais leve que não vai causar tanto problema como a artrite reumatoide que a gente viu. E ela também leva a deformidades permanentes, contudo também menos graves que uma artrite reumatoide. Uma coisa muito importante da artrose é que ela não tem comprometimento de outro órgão, ou seja, ela vai atingir a articulação. Quando eu boto aquela foto de artrite reumatoide e boto essa de artrose, a gente consegue ver bem a diferença das duas, né? Então, aqui você vai ter uma deformidade também, que são os nódulos de Evren, que começam a crescer o osso aqui, mas a articulação é bem menos inflamada, ó, causa bem menos limitação. O famoso bico de papagaio, que todo mundo já ouviu falar, e são esses osteófitos que a gente chama, que é o crescimento do osso. Então, a articulação está envelhecendo e a defesa dela é tentar estabilizar ela, né? Então ela começa a crescer essas pontas aqui, que são os bicos de papagaio, para tentar deixar a articulação parada. E nesse joelho a gente consegue ver bem o que acontece com a cartilagem na artrose, né? Então você tem uma cartilagem normal no osso, você vai começar a perder o espaço, ó, que tem aqui o espaço dele, a cartilagem começa a ficar destruída, e aí sim começa a atingir o osso. E você vai ter o contato do osso com o osso. Aí você vai sentir aquela crepitação, que é aquele estalido. A artrose ela pode ser grave também, né? Aqui é um quadril, onde a gente consegue ver que a gente tem uma articulação que é bem redondinha na cabeça do fêmur, ó, e ela pode ficar assim, ó, toda irregular. E isso sim acaba levando a prótese. Então é uma cirurgia para tentar botar uma articulação nova aí. Perdão. A gente também tem o lúpus eritematoso sistêmico. Essa sim é uma doença grave. Pode ser grave. É uma doença autoimune sistêmica, na verdade, então tem anticorpos realmente direcionados contra alguns órgãos, contra a doença,
Ocorre principalmente em mulheres férteis, jovens, e que a gente vai ter como característica a fotossensibilidade, ou seja, você vai no sol, teu rosto começa a ficar muito vermelho, é difícil de melhorar aquilo, não passa assim em 2 horas, aquilo fica meio constante. Então aumenta muito a sensibilidade da pele. Pode ter erosões orais, que é as aftas, que podem ficar mais frequentes, a perda de cabelo, aqui sim pode ter uma artrite, uma serosite, que é o comprometimento de pulmão ou coração, em casos graves, então, distúrbios renais, levando às vezes até a diálise. Neurológicos, pode haver uma psicose, uma depressão grave associada, a presença de anemia ou plaquetas baixas, e assim, e o sistema imunológico foi alterado, ou seja, aqui começa a aparecer um monte de anticorpos, na verdade, direcionados contra a doença. O reumatismo não só tem um fator genético, mas tem alguns tipos de lúpus que eles podem ser desencadeados por medicamentos, como é o caso da isoniazida, que é usada para o tratamento da tuberculose, o propiltiuracil no hipertireoidismo. No tratamento desse lúpus, que a gente chama lúpus induzido por droga, a suspensão da droga melhora a doença. O tratamento, quando é um lúpus realmente sistêmico, genético, é muito mais amplo e envolve muitas drogas que a gente chama imunossupressoras, na verdade. A ideia nossa é tentar amenizar aquele ataque de células contra determinado órgão. O nome lúpus, na verdade, vem do termo lobo, quer dizer lobo. Então, por causa dessa lesão aqui, que lembra muito a face de um lobo, que a gente chama de asa de borboleta, que é muito característica do lúpus. Vejo muita gente também, às vezes, me trazendo o exame chamado FAM, que na verdade o FAM é um dos exames que ajudam no diagnóstico do lúpus, mas ele não é específico para lúpus. E a gente tem vários tipos de FAM. O FAM, na verdade, ele é feito da seguinte maneira. A pessoa vai lá, colhe o sangue, é separado o sangue vermelho do plasma, esse sangue começa a ser diluído, e a gente usa um corante chamado fluorescina, que vai determinar essa cor aqui, a verde. Então esse sangue é colocado, esse plasma é colocado numa lâmina e é avaliado no microscópio. De acordo com o padrão que tem essa célula de anticorpo, por exemplo, essa aqui é homogêneo, isso é muito característico do lúpus. Então essa fluorescina aqui, ela está preenchendo toda a célula. Mas muda o padrão dela. Pode ser salpicado, pode ser só citoplasmático. Então isso ajuda muito em diferenciar diferentes doenças que têm o FAM também positivo. Gota é outro tipo de reumatismo. Esse é muito mais comum em homens, na verdade. Ocorre uma deposição desses cristais de urato de monossódico. Ele é menos frequente em homens com menos de 30 anos e mais raros ainda em mulheres antes da menopausa. A gente tem uma enzima chamada aricase, que ela vai lá e quando a gente ingere muita carne, por exemplo, ela vai lá e quebra a purina da carne. Já na gota, as pessoas apresentam uma deficiência disso. Tem algumas drogas ou alimentos que podem desencadear crises de gota, crises de inchaço, na verdade, da articulação, que é o álcool em excesso, principalmente a cerveja, mas também não deixa de ser os destilados. A ingesta excessiva de carne, frutos do mar, embutido, enlatados, radioterapia, as próprias infecções e alguns medicamentos, como é o caso dos diuréticos, que são usados para hipertensão. Quando ocorre o depósito do ácido úrico numa articulação, a gente vai ter o que a gente chama de tofo, que é esse depósito do ácido úrico na articulação. Pode ser grave, como nessa paciente, brando, como nesse senhor, ou pode ter um depósito na articulação, como é o caso dessa paciente com um depósito na orelha. Mas a característica principal da gota a gente chama de podagra, ou seja, há um inchaço no dedão do pé, vermelho, quente, que não consegue nem botar um lençol lá, de tanto dolorido que ele fica. Então isso é muito característico de gota. A gente tem outra doença crônica que chama fibromialgia, que na verdade ela não é inflamatória, não é autoimune, mas ela provoca uma dor difusa no corpo. A gente não sabe realmente de onde vem a fibromialgia. Tanto é que os exames que a gente faz são para excluir algumas outras doenças que podem causar dor no corpo, como é o caso do hipotireoidismo. A pessoa pode ter rigidez, então aquela dificuldade para mexer de manhã cedo, se acordar meio dura, cansaço, fraqueza, formigamento no corpo e o principal, um sono não restaurador. Você pode dormir a noite inteira, você acorda de manhã para que você está quebrado. Teu sono não valeu nada. Então esse é o sono não restaurador. Na fibromialgia,
o principal tratamento chama atividade física. A tentativa de mobilizar a endorfina, e elas aumentando, elas vão atuar lá no sistema nervoso central, propiciando o bem-estar e melhora da dor. E é um tratamento multidisciplinar. Não é só o reumatologista que tem que estar presente aqui nesse caso. Terapia, terapeutas, psiquiatras e às vezes até médico de dor, neurologistas. Esse aqui, na verdade, é só um slide mostrando os pontos, que são os famosos tender points dessa doença, e quem tem vai saber disso. Só que os tender points também não são fidedignos, ou seja, eles não têm que estar presentes todos para a gente dar um diagnóstico de fibromialgia. Na verdade, é muito mais pela história clínica da pessoa. E esse exame aqui chama termografia, ele é usado com luz infravermelha e ele capta, na verdade, onde está vermelho, o local que mais dói, que é muito característico da fibromialgia. A gente tem outra doença também que é comum em homens, que chama espondilite anquilosante. Então, é uma doença inflamatória sistêmica crônica, que vai ter um acometimento principal na coluna, numa articulação sacroiliaca, que eu vou depois mostrar para vocês, e ele também pode acometer articulação periférica, mão, pé, tornozelo. A presença de uma, que a gente chama de lombalgia inflamatória, ou seja, a pessoa acorda, ela acorda meio dolorida, meio rígida, e ela tem que começar a se mexer para poder melhorar. Quando ela deita na cama, ela não consegue ficar deitada. A dor nas costas é muito pior. Ao contrário de uma lombalgia de uma dona de casa, por exemplo, vai fazer o serviço, vai varrer a casa e começa a doer as costas. Então é uma característica diferente. Esse não é com esforço, esse melhora com atividade. Ocorre então principalmente em homens antes dos 40 anos, causa uma limitação funcional importante. Na verdade, a coluna ela começa a ficar arqueada e o paciente acaba tendo dificuldade, inclusive, para poder girar o rosto, até para poder dirigir é limitado, né? Não consegue olhar para o lado. E ele pode atingir o coração, o pulmão, os olhos, os rins, outros órgãos além da coluna. Essa foto é bem característica da artrose, ó, 1947. Então a pessoa com uma coluna normal e no decorrer dos anos, ó, ela foi começar a ficar arqueada, que aqui a gente chama de posição do esquiador, como esquiador na neve. Então muito característico do lúpus, da espondilite. Na espondilite o que acontece? Essa coluna toda, que a gente tem o disco vertebral lá, ó, ela começa a ficar fundida. Então o disco começa a desaparecer e a articulação começa a ficar grudada lá, ó, na coluna, levando então ao arqueamento. Como é o caso aqui dessa ressonância, ó. Você tem o disco da coluna aqui, tem a medula passando aqui, e isso aqui era para ter um espaço aqui aberto. E ele começou a ficar fechado já, que a gente chama de coluna em bambu. Então causando uma limitação mesmo, irreversível. Essa articulação aqui, ó, tem a coluna e tem a bacia, o quadril. Essa articulação sacroiliaca, que não tem tanta importância, para algumas pessoas ela faz o diagnóstico ajuda no diagnóstico da espondilite anquilosante ou de outras espondiloartropatias, levando à fusão também articular. A doença osteoporose, essa aqui, totalmente assintomática. Às vezes a gente só vai descobrir que tem quando quebrou. Então ocorre realmente em mulheres na pós-menopausa, mas também ela comete em homens. E aqui o grande problema é que os homens são subdiagnosticados. Difícil alguém, se não for um reumatologista, pedir uma densitometria para um homem. Muito raro, né? Mas o homem também tem osteoporose, sim. Os fatores de risco para a osteoporose são a história familiar, a baixa estatura, o pouco peso, a menopausa precoce, o uso do cigarro, a ingesta excessiva de café e álcool, uma baixa ingesta de cálcio, e aqui eu não falo só de leite, falo de alimentos que tenham cálcio, rúcula, brócolis, agrião, e alguns medicamentos, como é o caso do corticoide, que inclusive é usado pelo reumato. Muito importante no paciente com osteoporose é a atividade física também. A gente tem a ideia de que o paciente tem um osso frágil, não pode fazer exercício, e na verdade a gente quer que ele faça musculação. Exercício com carga é comprovado o melhor exercício para ganhar massa óssea. Oi? Musculação, peso. Tá bom? Então aqui, o risco maior que a gente tem então é evitar as quedas. Tapetes em casa. A dona de casa gosta muito de deixar o tapete de crochê. Não pode ter. Esse é mortal. Esse faz escorregar. Tá bom?
E a fratura de fêmur, na verdade, que é o principal problema da fratura por osteoporose, ela tem uma mortalidade alta. Então, na verdade, tem gente que morre porque fraturou o fêmur. A média de cada 2 pessoas que tem uma fratura de fêmur, 2 em cada 10 vão morrer. Se não for na hora pela hemorragia, por complicações no decorrer de um ano. Então, muito importante isso. E lá na coluna, o que acontece é que às vezes as fraturas de coluna são assintomáticas. A gente nem sabe que teve a fratura, porque elas não causam dor, mas elas causam achatamento da vértebra. Ela é para ser retangular, ela ficou uma flecha aqui. Então, na verdade, o diagnóstico de reumatismo não é só exame, como eu falei. O diagnóstico de reumatismo é uma série de sinais e sintomas, e isso é a importância do reumatologista. Aqui eu tentei botar algumas doenças, na verdade, mas são muitas, e muitas se confundem, muitas se misturam nas suas queixas, na verdade. A artrite está presente em várias coisas. Dor nas costas, milhares de coisas. Então, o objetivo do acompanhamento com o reumato é que ele consegue juntar esse quebra-cabeça. A gente está mais acostumado a mexer com esse tipo de coisa. A gente lança a mão, além da história, claro, e do exame físico, o exame do raio-x, a ultrassonografia, a ressonância, a densitometria óssea, essa é importantíssimo para quem tem osteoporose, a tomografia e alguns exames de sangue. E como eu falei, exame de sangue não faz diagnóstico de reumatismo, ele ajuda no diagnóstico. Tem muitos pacientes que têm artrite reumatoide e o exame vai vir negativo. Como tem muita gente que não tem artrite e o exame vem positivo. Tá? Então, ele auxilia, mas ele não é diagnóstico. E qual o objetivo do tratamento? Reumatismo não tem tratamento. Né? Não melhora? Melhora. O objetivo nosso, na verdade, é controlar a doença. Como se fosse uma hipertensão, como se fosse a pressão alta. Você vai tomar remédio para manter a pressão controlada. Reumatismo da mesma forma. Existe alguma pequena parcela, na verdade, das doenças reumatológicas que a gente chama que entram em remissão. A gente trata elas agressivamente e com o tempo elas começam a perder a atividade, a gente tira o medicamento e parece que você não teve reumatismo. Fica tudo bem. Isso realmente pode ficar anos, o resto da vida, ou pode mais adiante ter uma recaída, mas tem pacientes realmente que entram em remissão, a doença fica adormecida. A gente usa muito anti-inflamatório, na verdade analgésicos e o corticoide, como eu falei que é um dos vilões da osteoporose, mas aqui a gente lança a mão da ingesta boa de cálcio e do uso do cálcio oral para evitar que o corticoide dê osteoporose. Os DMARDs, que são as drogas modificadoras da doença, como é o caso do metrexato, muito importante no tratamento da artrite reumatoide. As injeções intraarticulares de corticoide e ácido hialurônico, na verdade as infiltrações, isso aqui a gente vê que algumas pessoas têm algum receio de fazer, porque ouviu falar que o vizinho falou que quem faz infiltração demais é ruim para a articulação. Na verdade, a gente sabe que a gente pode fazer 3 articulações por ano, no intervalo de 3 meses, que não tem prejuízo para a articulação. Isso já foi feito vários trabalhos. E o ácido hialurônico, muito interessante para quem tem artrose. Na verdade, ele tenta deixar o líquido da artrose, que ele está sendo perdido com o envelhecer da doença, ele tenta deixar mais viscoso, ele tem a função de nutrir a cartilagem, e já tem estudos mostrando que ele consegue, na verdade, estimular condrócito. O condrócito é uma célula que está presente na cartilagem, que ela é responsável pela manutenção da cartilagem, pelo crescimento dela. Então, muito interessante isso, tanto para a artrose de quadril e joelho. E agora parece que eles estão lançando até para uma articulação da mão, chama risartrose. Muito, muito, muito importante. Os agentes biológicos, que a gente vê muito no jornal, né? Já vi várias vezes pacientes me trazendo da Folha de São Paulo, fizeram uma revolução no tratamento do reumatismo. Antes, realmente, o tratamento era anti-inflamatório, corticoide e analgésico. É isso que era o tratamento. Agora a gente tem drogas que, na verdade, vão atingir diretamente proteínas de determinados tipos de doença. E isso melhorou muito o prognóstico da doença, a evolução da doença e a qualidade de vida de muitas pessoas. A atividade física é essencial para qualquer tipo de reumatismo. Alguns muito mais, mas para qualquer tipo de reumatismo. O fortalecimento muscular melhora a flexibilidade, melhora a estabilidade da articulação. Então isso é muito importante. Aqui tem um ditado, um comentário que fazem, se eu não tivesse fazendo exercício eu tinha ficado duro. E vai ficar mesmo. Porque isso aqui melhora muito a mobilidade da articulação. Então, importante, uma caminhada e um alongamento por dia melhora muito a qualidade de vida.
A fisioterapia também, que tem a função disso. Medicinas alternativas, na verdade, como a acupuntura. As órteses, que são talas que têm função de tentar deixar estável a articulação por determinado período de tempo, não de uso prolongado, o que a gente usa algumas horas por dia ou à noite para repousar a articulação, muito importante também. E casos graves, as cirurgias. Esse aqui é uma propaganda da Sociedade Brasileira de Reumato que fala realmente uma coisa muito séria. Reumatismo é sério. A gente não dá muita importância. Osteoporose é sério, né? E ela pode chegar realmente só com uma dor nas juntas, pode atingir qualquer faixa etária. Agora, o diagnóstico precoce vai fazer muita diferença no tratamento e na evolução da doença. Acho que é isso que eu tinha para falar para vocês. Se tiverem alguma dúvida que quiserem tirar comigo.